Bom, então vamos lá, começar. Hoje a gente vai falar sobre CREA, de novo exercícios sobre substituição de substantivos, na verdade adjetivos e advérbios, né? E... Oi, Rosinha, tudo bem? E vamos ver. E tem um negócio aqui de simile também que a gente pode ver hoje. Tudo bem? Esse filtro hoje tá... Não sei se é esse filtro que tá, mas... A luz também não ajuda, né? Mas vamos lá. Rosinha, você tá aqui? Então eu vou fazer contigo, né? A gente já falou sobre, acho que, adjetivos. Então hoje a gente vai falar sobre adjetivos e advérbios, né? E o quanto que esse... vamos dizer, penduricalho, né? Ele enriquece as nossas sentenças. E como isso é importante para a gente na hora da escrita, né? E é treinar as crianças nisso. Então, eu vou falar aqui uma frase, eu vou traduzir, tá? E a gente pode testar como ficaria a substituição, né? Primeiro, deixa eu dar aqui um exemplo que eu vi hoje com as meninas, que diz assim, ó. O exercício mostrava uma figura, uma pintura de São Jorge. Então ele tá ali com o dragão e tá lutando, né? E é bem detalhada a figura. Deixa eu ver se consigo mostrar. Essa figura aqui, tá vendo? Ela é bem detalhada, mostra o São Jorge em cima do cavalo, né? Com a espada e tal. E aí, a gente tem uma frase descritiva dessa pintura que diz assim: São Jorge, a armadura de São Jorge é legal. É muito pobre, né? Então, é isso que acontece quando a gente não tem advérbio, quando a gente não tem adjetivo. Fica fraco, né? Esse aqui é um exemplo. Então, eu vou dar uma frase, umas sentenças aqui. E aí a gente vai achar os adjetivos, os advérbios e substituí-los, tá? Naqueles violentos e distantes dias, quando os homens gastavam a maior parte do seu tempo, de seus tempos lutando, eles eram necessariamente corajosos e fortes. Então, a gente tem aqui, naqueles violentos, que é o adjetivo, distantes, nesse caso aqui é também o adjetivo, a farofe, quando os homens gastavam seu tempo lutando, eles eram necessariamente bravos, né, corajosos e fortes. Então, o que é importante? Quando a gente está fazendo um exercício com as crianças, primeiro sinalizar. Me mostra o que é um adjetivo. Eu sempre recebo pergunta, né, das pessoas me falando assim, ai, mas... Recebi essa semana uma mãe falando que estava decorando as regras. É importante decorar as regras, mas não é o suficiente. A gente precisa decorar as regras, mas a gente precisa saber identificar o que é cada coisa dentro de uma sentença. Aquilo tem que fazer parte de quem somos, né? Então, as crianças, eu sempre falo isso. Ah, meu livro é para... será que o seu livro atende meu filho? Aí eu sempre digo, se ele não sabe identificar o que é um substantivo, que eu acho que é a coisa mais importante dentro, que são as 10 classes gramaticais, meu livro serve para o seu filho. Aqui a gente já está falando de penduricalho já, que é o adjetivo, normalmente ele muda um substantivo, né? Ele enriquece o substantivo. Da mesma forma que um advérbio normalmente modifica um verbo. Ele pode modificar um adjetivo ou um advérbio, mas normalmente ele modifica um verbo. E isso vai enriquecer o nosso texto, né? Então aqui a gente só viu adjetivos. Então, aí você veja o exercício.
Tá, identifica os adjetivos. Então, o nosso adjetivo aqui é violento, depois distante, depois corajoso e forte. Temos 4. E aí, identificar esses adjetivos, depois pedir para que a criança dê sinônimos. Então, violento, nem sei. Deixa eu ver o que tem aqui. Ele colocou aqui como furioso. Naqueles dias furiosos e distantes, quando os homens gastavam a maior parte do seu tempo lutando, eles eram necessariamente corajosos e durões. Então, aqui a gente substituiu os adjetivos por sinônimos. E isso pode parecer um exercício bem bobo, mas não é. É um exercício que vai enriquecer demais a capacidade de escrita das crianças. Por isso que a gente sempre fala, né? Eu sempre falo aqui para vocês. Não adianta a gente querer exigir do aluno uma escrita boa, primeiro, se ele não lê, e segundo, se ele não faz o tipo de treino. Esse treino é essencial para o aprendizado da escrita. Esse texto, essa outra frase que eu comentei com vocês aqui, né, Rosinha, que a Rosinha estava aqui já. Mas a armadura de São Jorge é legal. É tão pobre, né? Aí a gente pode usar a símile para trabalhar. A símile a gente vê demais em Salmos. Eu acho que Deus usa a linguagem da símile para mostrar algo concreto para nós, né? Então, um exemplo aqui, ó. A armadura de São Jorge é tão brilhante, ela brilha como uma vela na escuridão. Poxa, então olha só como que enriqueceu. Eu saí de a armadura de São Jorge é legal para a armadura de São Jorge brilha como uma lâmpada, uma vela na escuridão. Olha como enriqueceu. A outra, quando eu penso na primeira, na simples, eu não consigo nem imaginar como é essa armadura. Eu não sei, só me foi dado que ela é legal. Agora, a partir do momento que eu falo, a armadura de São Jorge brilha como uma vela na escuridão, o que é uma escuridão? A gente só enxerga a vela. Então, a armadura dele brilhava tanto que só dava para enxergar aquela armadura. A armadura de São Jorge é tão forte quanto tem um negócio aqui de armadilha, eu não sei o que é, então não vou falar isso aqui que eu esqueci de procurar a tradução. Vamos ver aqui um outro, ó. A armadura de São Jorge brilha como um chão de mármore polido. Realmente brilha, né? Mármore polido brilha, tá? Então, também é uma outra alternativa a gente usar símile, fazer uma comparação com algo concreto, né? Brilha, mas brilha como? Algo que eu conheço. E colocar isso no texto. Deixa eu dar um outro exemplo. Elas fizeram esse exercício hoje, foi bem bom. A armadura de São Jorge é tão forte quanto a casca de um carvalho, que é uma árvore. Aqui também, a gente tem uma figura concreta de como que essa armadura era forte, tá? Tá certo? Então, aqui teve um outro exemplo, eu vou falar para vocês. Por exemplo, quando a gente pensa nessa história de São Jorge foi um cavaleiro, né? E ele tinha como objetivo de vida sair pelos vilarejos, defendendo os oprimidos, as damas, as pessoas que estavam passando dificuldade. Aí tinha uma situação numa cidade onde tinha um dragão, e esse dragão estava comendo todas as crianças. E ele vai até esse vilarejo, né, onde tinha lá um rei. Aí o rei já estava levando a filha ia ser devorada como oferta para o dragão. E ele vai e luta contra o dragão, tá? A história é essa. E aí, imagina nessa história, se a gente não tem uma descrição do dragão, fica bem ruim, né? E como que a gente vai ter essa descrição do dragão?
Então a gente tem algumas coisas que podem ser colocadas, como o uso de cores, de texturas e outras observações que podem ser colocadas dentro do texto para enriquecer essa descrição do dragão. Então é aquilo que eu sempre falo. Se a gente não ensinar os nossos filhos a escreverem dessa forma, eles não vão conseguir escrever, porque isso é treino. Frase monossilábica, coisa que todo mundo é capaz de fazer. Mas esse tipo de descrição, quem eu vejo como mestre da descrição, que até foi terrível para fazer leitura em voz alta, é o Tolkien. Né? Para Senhor dos Anéis, pra gente, não funcionou a leitura em voz alta, porque o Tolkien entra dentro das descrições das florestas e vai embora. A gente acha cansativo, mas aquilo enriquece, né? Aquilo enriquece a descrição. Eu lembro que quando a gente começou a fazer leitura em voz alta, que eu comecei a ler Crônicas de Nárnia, Ravina, eu não sabia o que era. Tinha algumas palavras lá que o Lewis colocava que eu não sabia o que era. Eu tive que procurar, de novo, o dicionário é nosso amigo, não é nosso inimigo. Eu tive que procurar palavras que eu não sabia, porque senão eu não ia conseguir imaginar aquelas cenas. Então a retórica é isso, né? Aquele conceito antigo de que vai pelo meião, você vai entender pelo o sentido geral do texto, isso é uma falácia. Não sabe uma palavra, procure no dicionário. Não sei, por exemplo, esses dias a Rafa falou, Wolverine, apareceu num texto nosso a palavra Wolverine. E a Rafa falou, mãe, é do de matemática dela, mãe, Wolverine, mas Wolverine não é o do X-Men. Eu falei, não. Ela falou, não, mãe, Wolverine é um bichinho. Eu falei, é mesmo, eu procurei no dicionário, achei a palavra em português, chama carcaju, e passou no jornal um dia desse. É um bichinho. E aí a gente procurou a foto do bichinho e ela viu, legal, carcaju é o Wolverine. Então isso a gente precisa se preparar para a retórica, é assim que a gente se prepara, tá? Rosa, eu também. Não tem vergonha nenhuma, né? Se a gente passa pela descrição e não sabe o que são aquelas palavras, não viu, né? Às vezes uma floresta de clima temperado é muito diferente do que a nossa floresta. A gente tem que procurar a palavra, tem que achar a palavra na nossa realidade ali e procurar até imagens. No livro da Flor do Lácio, que é o do... eu esqueci o nome dele, mas é um livro de retórica, né? Que a gente tem de exemplo aqui do Brasil, tá? Os primeiros textos, se você vai ler, por exemplo, tá falando uma senzala, de um texto do Monteiro Lobato. Se não parar para riscar, marcar a palavra, eu não sei o que é isso, vou procurar a imagem, você lê e fica uma tela em branco na mente, tá? Então aqui a gente está falando no princípio de retórica, que é o falar e escrever bem, e isso não acontece do dia para a noite, isso é um treino, e uma coisa simples de se fazer é isso. Vamos identificar os adjetivos. Se você pode fazer isso com qualquer texto, você vai fazer o seu estudo bíblico. Você pode fazer, vocês vejam no meu livro, tem esse exercício. Tem lá as palavras no vocabulário. Eu não coloquei todas, né? Eu coloquei as mais importantes, mas se você passa pelo texto e tem alguma palavra que a criança não sabe, você tem que parar, escrever a palavra, procurar a palavra no dicionário e em alguns momentos ali eu peço sinônimos. E isso tem que ser, isso é Progin nas mata, isso é exercício preliminar de retórica, tá? Agora, porque você está incrementando o imaginário do seu filho, se o seu filho não sabe, por exemplo, que deixa eu ver, até que as meninas viram, acho que foi semana passada, deixa eu ver aqui. Ser fiel no pouco, ela fala, né? Alguma coisa assim, ser fiel no pouco, acho que era isso. Daquele mordomo que era
aquele texto do mordomo, se não me engano. Que ele foi tentar resgatar a dívida do seu senhor, porque senão ele ia ficar mal visto, ele ele não queria mendigar, ele queria continuar como mordomo, mas para isso ele tinha que recuperar a dívida daqueles que deviam o seu senhor. E tinha um termo. As meninas ficaram com dúvida. Isso, quer dizer isso. Isso aqui é o rendimento, vamos supor que era isso. Elas, então isso na hora já incrementou no imaginário delas. Agora, se deixa passar, se isso não é treinado, se isso não é observado, aí a gente está colocando a poeira para debaixo do tapete. Veja como que as coisas são simples. Não é difícil, né? Marcar vocabulário, não sabe, vamos procurar. Procurou, vamos tentar achar sinônimo. Eu tenho um dicionário de sinônimo que é uma porcaria. Eu acho que deve ter dicionário de sinônimos bons, antigos. Eu não sei, não tenho conhecimento. Eu acabo indo pela internet mesmo, procuro por lá. Muitas vezes elas sabem. Elas sabem identificar. Mãe, aqui acho que cabia isso. No exercício, acho que de ontem tinha. Porque no meu livro eu quis fazer isso. Agora, no meu livro eu quis fazer isso, não é porque eu queria encher linguiça. É porque isso é exercício de progimnasmata, exercícios preliminares de retórica. Se a criança não tem esse hábito, ela não vai escrever bem. Não vai. Entendeu? Por isso que muitas vezes a gente vê uma criança que tem amplitude na fala, ela fala bem, o vocabulário é vasto, é por causa disso. A criança que ela não tem esse tipo de treino, ela vai ter um vocabulário limitado, consequentemente ela vai ter uma escrita limitada. Ela vai falar, a armadura de São Jorge é legal. Tá? Tá certo? Então, acho que é isso. Por hoje, é só. Alguém que tem alguma dúvida? Vocês fazem esse tipo de exercício aí? Eu faço e eu gosto bastante de fazer com elas. Até eu fiz hoje, eu nem lembro o que eu coloquei. Falei, a armadura de São Jorge é tão brilhante quanto o nascer do sol. Escreveu uma coisa assim. E elas falam, eu falo, nossa, eu fico impressionada, porque é dada essa oportunidade, né? Tá certo, então? Deixa eu ver quem tá aqui. A Rosinha, a Helena, a Valéria e a Juliana. Então, sejam bem-vindos a da casa, que sempre tá aqui, a Rosinha, né? A Helena, a Sara e a Helena nunca tinha visto por aqui. Seja bem-vinda, viu, Sara? A Valéria também, a Juliana, tá? Aqui a Rosinha falou, estamos amando o teu livro, glória a Deus, que bom, fico feliz. Orem por mim aí, porque o 2 tá saindo, né? Se bem que essa semana eu não tive tempo de mexer. Então, Rosinha, você vê, é difícil? Não é. É uma coisa simples, né? Veja a sua filha, naquele vídeo que você me mandou. Você vê assim que a criança tem uma autonomia, ela está entendendo e ela consegue até ensinar, que já ela está usando o princípio pedagógico da pedagogia clássica dos quemos de esquimos, né? Se ensinando que se aprende. Se ela está aí com aquela segurança toda, ela acha uma palavra, ela sabe fazer a análise daquela palavra, quem que segura? Ninguém segura. E as coisas são simples. Então o meu papel aqui é esse. Tentar passar a coisa de forma mais simples, prática, para que você, mãe, aprenda e que para você, mãe, você aplique isso com os seus filhos. Porque linguagem é isso. Certo? Então tá bom. Não é difícil. Tem que só ter só um pouquinho de boa vontade. Então é isso. Fiquem com Deus. Eu vou lá porque eu tenho dúvida da Belinha com matemática, eu vou lá sanar, vim correndo aqui fazer a live para vocês. Essa semana temos live quinta-feira com a Priscila, tá? Falaremos sobre o que é latte de essencial no homeschooling, no âmbito material, emocional e espiritual, tá? Então não percam não, vai ser às 3 horas, mesmo horário, eu mudei o horário, né? Deixei para as 3, acho que é melhor. E vamos ver amanhã o que eu faço, se vai ter live, se não vai. Meu módulo de música tá muito chato, então não vou fazer vocês passarem por esse castigo. Mas aí a gente vai começar na próxima semana, provavelmente, módulo de como ler Ilíada e Odisseia, tá bom?
Então tá bom. Deus abençoe vocês também. Um beijo, Rosinha. Obrigada pelo apoio sempre. Fiquem com Deus e já vou postar o vídeo aqui, tá? Beijo.